Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o açúcar de maçã caseiro, 100% natural, uma nova forma de adoçar que as pessoas cada vez mais estão utilizando e que realmente você consegue fazer na sua casa. E realmente só precisa de maçã, gente, um pouquinho de água. Eu vou te explicar todo o passo a passo de como se faz e vou falar também dos benefícios desse açúcar para sua alimentação. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora vídeos de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Se você adora esses vídeos, onde eu falo mais de produtos naturais novos, alternativas para adoçar de forma natural, já deixa a sua curtida que eu venho aqui e faço outros vídeos assim para você. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de um outro tipo de açúcar ou adoçante que você queira que eu fale aqui em alguns vídeos, você escreve para mim aqui embaixo nos comentários, porque esse vídeo aqui foi, na verdade, um pedido de uma pessoa que segue o canal. E achei legal fazer para vocês, porque afinal de contas já tenho vídeos aqui falando de açúcar mascavo, açúcar demerara, qual é o melhor tipo de açúcar, açúcar de coco e de vários tipos de adoçantes diferentes. Também tem uma playlist lá de tipos de açúcar e adoçante. E vou deixar aqui embaixo na descrição se você já quiser saber o que eu já fiz aqui, que já preparei antes para você. Vamos só recapitular, que parece estranho falar, né? Açúcar de maçã, como assim açúcar de maçã? Mas o açúcar normalmente é produto de algum tipo de vegetal. O açúcar que a gente consome normalmente, tradicionalmente, o mais básico, né? O açúcar branco e até mesmo o mascavo e o demerara vem da cana de açúcar, em que eles fazem um processo de... como se fosse um suco, né? Eles extraem o caldo da cana, esquentam, fervem, e aí dependendo do tipo de refino que tem esse açúcar, ele vai ser o mascavo, o demerara ou o branco refinado. O açúcar de coco vem do coco. Existem vários tipos de açúcares diferentes. E eu quis falar agora para você, então, do açúcar de maçã, porque é um açúcar que está sendo cada vez mais falado, não só pela questão dele ter um índice glicêmico mais baixo, dele ter um valor calórico mais baixo, eu vou falar mais disso para você, mas também por conta da quantidade de vitaminas e minerais que ele tem e nutrientes naturalmente presentes. Um detalhe muito interessante, então, do açúcar de maçã é que o índice glicêmico dele é baixo e é mais baixo do que outros tipos de açúcares que a gente consome no dia a dia. Isso porque para fazer o açúcar de maçã, você vai usar a maçã integral, você usa a polpa e usa a casca dela. No final eu vou te explicar como você pode fazer na sua casa, porque é mesmo muito, muito fácil, qualquer pessoa consegue fazer. Mas então, por ter as fibras naturalmente presentes da casca da maçã, que contém muita fibra solúvel, pectina, isso ajuda a diminuir o índice glicêmico desse açúcar, então a liberação dele é mais lenta, oscila menos o açúcar do seu sangue, isso também contribui para o emagrecimento, porque quando a gente precisa pensar num processo de emagrecimento, a gente sabe que quanto maior a secreção de insulina, mais acúmulo de gordura abdominal a gente vai ter e gordura de uma maneira mais ampla. Então, diminuir o índice glicêmico ajuda também no controle do peso, no emagrecimento. E esse açúcar de maçã pode ser uma boa alternativa. Vale a pena ressaltar que ele não é um adoçante não calórico, ou seja, ele tem calorias sim. Estima-se que em 1 grama desse açúcar de maçã tenha mais ou menos 2,7 gramas 2,7 calorias, desculpa, em 1 grama do açúcar, 2,7 calorias, o que acaba sendo menos do que outros açúcares, porque o açúcar tradicional branco, o mascavo, demerara, por 1 grama tem 4 calorias e o açúcar de coco normalmente tem 3,2 calorias por grama. Então, desses açúcares mais tradicionalmente utilizados, realmente ele vai ser o menos calórico. Mas você viu que ainda assim ele tem calorias e tem carboidratos, porque afinal de contas ele vem de uma fruta. Então, ele não pode ser utilizado livremente. Vou botar aqui, sei lá, 5 quilos de açúcar para fazer... Brincadeira, óbvio, né? Ninguém faz isso, mas é um exemplo exagerado. Vou botar aqui, então, sei lá, 3 colheres de sopa para adoçar meu café, porque com certeza vai ter mais carboidrato e mais caloria do que você queria. Então, se você substituir o açúcar tradicional pelo açúcar de maçã, você vai ter um auxílio nesse processo de emagrecimento, porque mesmo com a mesma quantidade, você vai diminuir a caloria, porque eles são caloricamente quase a metade, né? Uma diferença bem grande mesmo. E as pessoas que têm diabetes podem usar com parcimônia, porque ele tem um índice glicêmico mais baixo, tem menos carboidrato e calorias, mas mesmo assim vai ter carboidrato, vai ter caloria. Então, da mesma forma, se você consome em excesso, pode aumentar a sua glicemia, sim.
Então, o ideal mesmo para esses casos das pessoas que vivem com diabetes é tentar utilizar um adoçante não calórico, mais saudável, como é o caso do xilitol, como é o caso da estévia. Eu tenho vídeo falando sobre eles aqui, o eritritol. Tem vídeo falando sobre eles, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Detalhes interessantes desse açúcar de maçã é que ele pode ser utilizado em preparações frias ou quentes, então você pode levar ele a altas temperaturas, fazer bolo, pode fazer pudim, pode fazer o que você está acostumado a preparar no seu dia a dia. E ele também carameliza, ele dá ponto de caramelizar. Então, para preparações culinárias, esse é um super bônus, né? Porque ele tem aquele aspecto visual do açúcar mesmo. Então, outro ponto interessante para ele. Agora, tendo dito isso, é importante ressaltar que o sabor dele e a consistência dele é diferente de um açúcar normal. Ele não vai dissolver 100% como o açúcar no chá ou no café, por exemplo. Então, dependendo de como você vai processar ele em casa, ele pode ficar com mais grãozinhos ou menos grãozinhos. Então, isso pode, para algumas pessoas, ser um impeditivo na questão de aceitação desse adoçante, né? Digamos assim, desse açúcar. Então, só para ficar bem claro que normalmente quando você coloca num chá, num café, ele vai adoçar, ele traz um sabor frutado, óbvio, né? Porque ele é de maçã, mas ele não dissolve completamente em bebidas em que você somente acrescenta, assim. Então esse é um ponto interessante para você levar em consideração também e ver se isso se encaixa ou não na sua rotina e na sua aceitação de paladar mesmo do dia a dia. É importante falar que como ele vem da maçã, ele também vai trazer algumas vitaminas e minerais da maçã, então ele acaba sendo mais nutritivo nutricionalmente, né, tendo mais nutrientes do que um açúcar, principalmente o açúcar branco, que a gente já sabe que foi branqueado, refinado. Então é um açúcar que a gente chama de caloria vazia, porque ele basicamente só traz açúcar e carboidrato, não traz vitaminas, não traz minerais, não traz fibras, como o açúcar de maçã vai trazer, que acaba por isso também sendo uma opção mais saudável. Outro detalhe interessante é que esse açúcar, quando você faz em casa, mesmo que você compre, né, mas fazer em casa acaba sendo mais em conta. Ele é 100% natural e livre de conservantes, livre de qualquer outro tipo de ingrediente que às vezes é acrescido para aumentar o valor aumentar o volume do adoçante, diminuir essa relação de preço, né? Facilitar para a indústria mesmo. Então ele não vai ter conservante, você vai fazer na sua casa e você vai saber exatamente que aquele é um açúcar natural. Então isso também é um ponto muito benéfico para ele. Então como fazer afinal açúcar de maçã? É muito, muito fácil você preparar na sua casa. Você vai precisar só de maçã, água e um forno e um liquidificador, um processador de alimentos, né, para você poder processar. Então, normalmente você vai pegar a maçã, lava ela bem, higieniza, e aí você corta ela ao meio e tira aquela partezinha do meio, só onde fica a semente mesmo, o cabinho, né? Mas usa a polpa inteira e usa a casca também, né? Que é super rica em fibra, que foi o que a gente estava falando antes. Então, você vai pegar essa polpa, vai colocar no liquidificador, e vai começar a bater com um pouco d'água. Não vai botar muita água, porque depois você vai ter que desidratar no fogo. Então, quanto mais água você coloca nesse processo de bater a maçã, mais lento, né, mais demorado depois desse processo de você desidratar essa polpa que você vai fazer. Então, normalmente você bota lá alguns pedaços de maçã, vai pingando água aos pouquinhos, bota bem pouquinho, assim, umas 2 colheres de sopa e vai batendo. Se você vê que o liquidificador tá sobrecarregado, tá forçando muito a máquina, você bota um pouquinho mais também, porque você quer que fique bem liso. Quanto mais liso ficar aí, melhor vai ser o resultado depois. Então você bate, 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 até ele ficar bem um líquidozinho, né, um purezinho, assim, bem líquido. E aí, dependendo da quantidade que você vai querer fazer, você vai colocar quantas maçãs e quanta água você quiser. A água é meio de olho só para bater mesmo, para facilitar. Então não tem uma quantidade assim específica. Depois que estiver pronto, você pega uma assadeira qualquer e leva no fogo, mas o fogo do fogão, né? Do forno, na verdade, mas na verdade esse fogo tem que ser um fogo bem baixo, 50 ou 60 graus no máximo, porque a gente quer que evapore essa água, caramelize um pouco essa maçã, mas sem queimar. Então, o máximo que vai ficar o seu forno é 60 graus e você deixa ele lá por quanto tempo for necessário, porque vai depender de quanta água você colocou antes, mais uma vez. Então, não tem um tempo assim muito certo. Você vai ver que vai formar tipo uma plaquinha dura, meio maleável, assim, como se fosse um biscoitinho que acabou de sair do fogo, né? Mas menos crocante, assim, mais molinho. E aí depois você corta em pedaços e volta pro liquidificador ou pro processador para bater até virar um pó fino. E é isso, você bota num pote, preferencialmente que seja hermeticamente fechado, porque aí não traz umidade, não fica, né, molengo de novo, assim, junto, né, unido.
E aí você pode utilizar, como eu falei, substituindo na mesma proporção do açúcar nas suas receitas para ter mais benefícios. Lembra também que conforme você for fazendo esses processos, principalmente depois que tirou do forno, é importante que os utensílios estejam bem secos para você formar um pó e não formar uma pasta. Então a hélice do seu liquidificador e o copo tem que estar bem sequinhos e depois o pote onde você vai colocar o seu açúcar também tem que estar limpo e bem seco para quando você for armazenar ele não fique todo grudado de novo. Me conta aqui embaixo, então, se você costuma utilizar alguma coisa para adoçar suas receitas e bebidas no dia a dia. Se você usa, o que você usa, qual tipo de açúcar ou de adoçante. E lembra de dar uma olhada na minha playlist de tipos de açúcar e adoçantes que eu já tenho aqui no canal. Tem várias opções lá. E se não tiver algum que você queira saber mais sobre ele, como foi o caso aqui do açúcar de maçã, escreve para mim nos comentários que eu venho e faço vídeo para você. Eu vou adorar ver o seu comentário, então lembra de dar curtida no vídeo, porque aí você também me ajuda muito, e de compartilhar com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!